Meu nome é Marlon, sou de Campo Grande, nasci num lar de uma família adventista. Apesar dos valores principais cristãos que obtive, eu não obtive, acredito por minha própria culpa, o conhecimento verdadeiro de Deus. E por não conhecer o verdadeiro conhecimento de Deus, eu infelizmente não acreditava na minha juventude que Deus poderia fornecer a mim uma vida, um plano feliz. E eu acreditava que os princípios de Deus, as leis de Deus, as orientações, até mesmo as privações que às vezes Ele concedia ou dava a nós, na verdade seria como um Deus que restringia a eu viver felicidades e prazeres que eu poderia viver. E eu tinha isso na mente, e isso fez com que eu nunca me entregasse totalmente a Deus, nem me entregasse totalmente ao mundo, porque ao mesmo tempo eu firmava alguns valores cristãos. Então, isso aconteceu durante muito tempo na minha vida. Eu louvo a Deus porque num dado momento da minha vida, Ele escolheu por sua misericórdia me alcançar naquele momento. Na verdade, eu nunca tinha dado chances para uma entrega completa, porque eu tinha medo de viver uma experiência nova ao lado de Deus, medo de deixar aqueles ídolos que eu acariciava e achava que eram importantíssimos para a minha vida, que aquilo ali que me proporcionava a verdadeira felicidade. Então eu nunca permiti Deus atuar. E nesse revivamento que começou na minha casa através do meu pai, na verdade, Deus aproveitou essa situação e também permitiu que crises acontecessem na minha vida para que eu pudesse ver que realmente eu não acreditava em Deus, da qual eu era um adventista do sétimo dia, porém que professava o nome de Deus, mas que não acreditava em Deus verdadeiramente. E realmente nesse período, através de situações muito difíceis, eu fui levado a tomar decisões. Bom, Deus realmente, entre aspas, funciona, porque Ele é um Deus que não está presente na minha vida. Então, será que Ele pode me ajudar nessas crises a superar aflições, a superar frustrações da qual eu não consigo por mim mesmo? E eu resolvi, então, não mais procurar a solução no mundo, mas procurar a solução no Deus da qual eu professava conhecer. E nesse tempo, algumas dúvidas começaram a surgir na minha mente. Por que Deus permitiu o pecado? Por que Deus fez isso ou aquilo e não faz assim? Por que Deus agiu assim com Israel? Nossa, que Deus parece um pouco tirano. Eu não quero servir esse Deus. E eu comecei a entrar em conflito. E nesse momento Deus colocou um livro muito especial, o livro Patriarcas e Profetas, da qual o primeiro capítulo é justamente a minha principal dúvida, por que Deus permitiu o pecado. E esse livro foi muito importante para mim, porque nele aprendi na teoria que Deus é um Deus de amor, que a privação, a lei, a abnegação que Deus nos pede muitas vezes, até mesmo os momentos difíceis, são na verdade permissões que Deus nos dá por nos amar. E eu vi ali no trato de Deus com Israel, um Deus de profundo interesse que Israel obtesse Canaã, aqui na terra também, além da celestial. E aquilo ali me despertou o desejo de querer viver o plano de Deus, da qual eu nunca tinha esse interesse. Eu sempre queria viver os meus planos do meu jeito. Então, na teoria, eu aprendi que aquele era o ideal, o que Deus tinha para mim. E eu comecei a fazer planos ao lado de Deus. E Deus me deu esferas de influência, Deus me deu oportunidades para crescimento, da qual eu pudesse experimentar realmente na prática, então, o que era depender de Deus, o que era viver para Deus e viver os planos de Deus. Então, um texto que, na verdade são vários textos, mas um desses textos que mais me marcou durante essa caminhada, esse chamado à missão e a vida na missão, é que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não só esse texto também, mas tem um em Jeremias muito bom, que é: porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para dar o futuro da qual esperais. E na verdade, nesta compreensão que me fez mais sentido
foi um texto de Ellen White, parafraseando aqui, que ela fala que Deus não tomaria uma decisão ou guiaria a nossa vida por um caminho diferente da qual, se nós estivéssemos no céu, ao lado de Deus, conhecendo o futuro desde o princípio, então Ele não faria diferente disso. Então, na verdade, viver os planos de Deus, eu aprendi naquele momento na teoria, era realmente viver os planos que nós tivéssemos sobre nós mesmos, se tivéssemos a mente de Deus. Isso me encantou, isso realmente me cativou, o amor de Deus e o seu interesse em me conduzir. Então, desde então, eu permiti, falar, Senhor, eu não quero largar certas coisas na minha vida. Eu não quero experimentar certas coisas, eu não quero nem mesmo viver um relacionamento de acordo com os seus princípios, mas eu entendo que é o melhor. Eu peço a tua ajuda para eu viver estes planos. E começa, Pai, a mostrar os planos para mim. E eu continuei nas leituras, no crescimento, Deus foi dando muitas oportunidades para mim, mas a principal oportunidade que Ele me deu e o principal instrumento que Ele colocou na minha vida foi minha atual esposa, Inara, e foi muito marcante. Então, vamos poder agora contar um pouquinho do que foi essa caminhada juntos e o chamado à missão. Um pouquinho diferente do Marlon. Eu não vim de uma família adventista, uma família cristã. Eu me batizei há em torno de 5 anos, então é relativamente recente. E nessa fase eu passava por bastante problemas emocionais, nas quais eu sentia falta de algo que me preenchesse, um propósito de vida que realmente me motivasse a viver, a ser feliz e ter esperança de que havia coisas muito melhores do que aquilo que eu vinha vivendo na minha vida. E nesse período, quando eu entrei na igreja, eu entrei realmente com um amor muito grande por Cristo, por ver tudo que Ele tinha feito por mim, a forma como Ele tinha me salvado, e eu queria viver muito essa verdade nova que eu estava descobrindo. Então eu cheguei almejando assim que as pessoas na igreja estivessem com a mesma empolgação e felicidade que eu vivia naquele momento. E eu buscava, geralmente assim, eu acabava até buscando mais a companhia de pessoas mais velhas e não tanto dos jovens, porque eu gostava de estar mais com pessoas que tinham tido experiências com Deus reais, e aquilo me motivava a ver os exemplos, os ensinamentos e aprendizados que elas tinham para me oferecer. Mas num certo período eu entendi que eu precisava também começar a me relacionar mais com os jovens da minha igreja, fazer novas amizades, diferentes daquelas que eu tinha no mundo. E eu comecei a participar de pequenos grupos, de reuniões, fazer amizade, conhecer pessoas. E eu vi que algumas coisas começaram a mudar naquele amor e naquele desejo que antes eu tinha de fazer aquilo que era 100% correto. Eu vi que em algumas circunstâncias as conversas que eu tinha, elas não eram as mais adequadas. Eu via que a forma como a gente se vestia também não era a forma que eu pensava que era o mais ideal. E muitos detalhes assim de verdades que já nos eram reveladas, eu não tinha conhecimento, porque eu era nova na fé, eu não conhecia todos os princípios, e eu fui me adequando àquilo que a convivência do grupo vivia, aquela forma, né, realmente de agir, na forma de comer, na forma de louvar a Deus, da forma de se vestir, e eu comecei a novamente me adequar a essas coisas. E eu percebi que isso começou a esfriar um pouco o meu relacionamento com Deus. Essa parte que hoje eu entendo ser fundamental para a santificação foi justamente eu deixar de cumprir com essas coisas que no início eu entendia como sendo tão importantes, que foram fazendo com que eu esfriasse a minha fé. Mas nesse mesmo período, a gente acabou, a gente vivendo essa mesma fase de encontro, né, de querer buscar, de que algo não satisfazia na forma como a gente vinha vivendo, mesmo dentro da igreja, a gente percebeu que precisávamos de uma entrega ainda maior. E tanto eu quanto o Marlon, sem nem nos conhecermos, a gente ansiava isso, a gente ansiava
uma experiência mais real, mais profunda com Deus, onde a gente tivesse uma vida que não seria uma vida comum, mas uma vida que a gente realmente pudesse beneficiar as outras pessoas. E a gente acabou se conhecendo, né, num grupo, num pequeno grupo, com amigos em comum. E algo que mais me chamou a atenção no Marlon é que na época ele ainda estava em fase de mudanças, só que eu via que ele queria acertar, ele tinha o mesmo anseio que eu. Por mais que ainda não estava no ideal, e tanto ele quanto eu, a gente tinha o desejo de fazer o que era certo, o que era o melhor, mesmo em meio a muita luta, né? E algo que eu acho muito interessante é que quando eu estava analisando ali as escolhas que eu deveria fazer a respeito de um relacionamento, eu sempre orava com Deus e falava, Senhor, eu sei que eu tenho muitas coisas a melhorar e, na verdade, nem sei se ainda sou um bom parceiro para alguém, mas a esposa que eu quero, a futura pretendente minha, eu desejo que ela pelo menos queira fazer a vontade de Deus. Possivelmente ela não esteja vivendo todas as verdades, mas se ela somente tiver o interesse de, naquilo que conhece, fazer a vontade de Deus e se permitir, apesar das vontades, seguir os planos de Deus, é isso que eu vou tomar em conta como mais determinante. É interessante que eu fiz um teste e eu falava, Senhor, eu amo esses sermões, essas palestras que estou assistindo, e a pessoa que se interessar por ele eu vou colocar como algo muito importante a ser levado em conta. E eu conheci algumas pessoas nesse decorrer aí dessa fase, e eu, empolgado com as pregações e as palestras, falava, olha, assiste esse sermão, assiste essa palestra e comenta comigo. E a pessoa, vou assistir, mas não assistia. E inclusive algumas assim que eu gostaria muito que assistissem, porque tinha a ver com as pessoas que eu me interessava visualmente, por exemplo, não assistiram. E eu vivia conflitos naquele momento. E foi muito interessante que quando eu conheci Inara, primeiro que eu surpreendi, eu não era vegetariano, mas quando eu olhei para ela, inclusive eu tinha muito preconceito com isso e ao pensar em sequer me colocar no lugar de um vegetariano me dava um frio na barriga assim, e eu não conseguia nem imaginar nessa situação. E quando eu via a Inara e eu via que ela não comia as mesmas coisas que eu, falei, nossa, que menina diferente. E eu comecei a perguntar as razões, eu achei muito coerente, gostei. E eu falei, olha só, tem aqui uma palestra para você assistir. Assiste ela, achei muito legal. Interessante que eu acho que no dia seguinte, se não me engano, ela já comentou e eu falei, uau, talvez seja ela mesmo. E realmente foi o melhor presente que Deus deu para mim, o melhor instrumento. Eu louvo Deus muito, porque Deus usou muito o nosso relacionamento na fase de transformações e mudanças que nós precisávamos operar. Eu sozinho não tinha forças, e na verdade ninguém tem forças sozinhos, para realizar mudanças. E Deus permitiu me dar uma ajuda, não que a ajuda dele não fosse suficiente, mas que minha fé ainda era muito pequena. Mas ele me permitiu dar essa ajuda de nós caminharmos juntos nesse caminho. E o nosso namoro se iniciou. Porém, como havia muitas coisas para mudar, a gente sofreu bastante no começo do relacionamento. A gente viveu momentos difíceis porque eu carreguei ainda coisas que o mundo, o que eu tinha aprendido no mundo, mas a gente ainda com o interesse de fazer o certo. Porém, esses problemas, que nem o Eliot fala, né, se a gente mantém um defeito de caráter, sem buscar em Deus a vitória, Ele nos vencerá. E esses defeitos a gente manteve e fizeram com que a gente chegasse em crises no relacionamento que praticamente ia ser nosso ruína, e seria, certamente. E Deus foi muito misericordioso com isso, porque Ele usou esses acontecimentos para realmente mostrar, pera, vocês precisam de uma entrega mais profunda a Deus. Eu ainda acredito que a cada dia nós precisamos fazer entregas ao nosso Deus, e a gente continua diariamente nessa entrega de novos pontos que a gente vai conhecendo que precisa mudar. A santificação é uma vida inteira. Porém, nesses pontos principais que eu vi, que foi muito importante, que eu listei alguns pontos que me impediam de me continuar relacionamento com ela e dar um compromisso mais sério com ela que de pedir em casamento. E realmente eu lia lá no Patriarcas e Profetas e falava assim, Deus é capaz, mas olhava para mim, eu não sou capaz.
E eu orei muito ao Senhor, eu falei, Senhor, se Tu não mudar essas coisas em mim, eu não posso assumir esse compromisso de maneira a glorificar o Senhor, eu preciso que o Senhor me molde. E eu tinha em mente de tão impossível era vencer esses defeitos que eu falei, se Deus tiver, Ele tem poder, mas se Ele vencer isso em mim, aquela questão de teoria e prática, né? Porque Deus tem poder, mas será que Ele tem poder para fazer em mim? Então eu vou realmente acreditar mais ainda. E algo que eu aprendi na teoria, lendo Patriarcas e Profetas e Reis e outros livros, começaria a se tornar em prática. E pela glória de Deus, Deus fez a gente vencer todos esses pontos. Vencer todos esses pontos e foi maravilhoso. A gente, como o Marlon falou, a gente veio de culturas bem diferentes e a gente, mesmo o Marlon na igreja, e eu vindo de fora, a gente não sabia como era um namoro cristão, como era um namoro que agradava a Deus. E nesse meio do caminho, nessa aprendizagem, nós tivemos muitas lutas e dificuldades nesse processo que muitas vezes nos deixaram desanimados, e onde a gente achava que não, agora não vai dar mais, a gente vai ter que desistir e não dá para continuar dessa forma, porque eu te faço sofrer, você me faz sofrer. A gente, ao invés de aproximar um ao outro de Deus, a gente está afastando um ao outro de Deus. E no meio dessas lutas, Deus começou a trabalhar com a gente. Eu lembro que até no início do namoro, eu nem tinha vontade de ler o livro Cartas a Jovens Namorados, porque eu achava que ali teriam tantas restrições que iam tirar toda a felicidade do nosso relacionamento. E quando Deus atuou na gente, começou a pôr o interesse de buscar o que tinha ali nesses tesouros que Ele tinha deixado guardado para nós, a gente entendeu que ali estava o segredo daquilo que a gente precisava para ter um namoro feliz, um relacionamento e futuramente um casamento. E quando a gente começou a ler sobre esses assuntos, a se interessar sobre qual a forma de namoro que agrada a Deus, a gente começou junto com Deus a lutar. Peraí, se a gente avançou alguns limites, vamos junto com Deus voltar e refazer a nossa história. E Deus, Ele usou pessoas na época que nos ajudaram muito, né, nesse período. E essas leituras, elas fizeram com que a gente começasse a tomar decisões mais firmes. Coisas simples como não ficar juntos até altas horas. Começamos a não ter mais nenhum tipo de contato físico íntimo, né, no nosso relacionamento. Começamos a aproveitar o tempo que a gente estava junto para buscar mais a Deus, para se conhecer, para nos tornarmos melhores amigos, né, que hoje a gente vê que isso é o que mais faz diferença no casamento. E graças a Deus, né, a gente dá toda a honra e glória a Deus, porque a gente bem sabe que não foi pelas nossas forças. Ele nos ajudou a regredir tudo e fazer com que, após o casamento, cada detalhezinho, a gente fosse tudo como novo, fosse tudo abençoado por Deus e a gente vê a misericórdia de Deus e muito além daquilo que a gente realmente merecia, diante de tudo aquilo que a gente tinha escolhido viver, né, antes disso. E interessante que a gente tem a visão de que algumas coisas vão privar a nossa felicidade ou vão nos privar de coisas que a gente precisa viver, são coisas que o mundo impõe. Se você não fizer isso, você não vai poder ser feliz, você precisa experimentar um pouco. Na verdade, a gente descobriu que respeitar os limites e os princípios que Deus deu era justamente o que a gente precisava para ser feliz. E a gente começou a conversar, começou a se interessar muito um pelo outro, as conversas melhoraram, foram muito mais interessantes e hoje a gente desfruta de uma amizade muito íntima no casamento, que eu acredito muito que tem também pontos no nosso namoro. Nesse período, né, do namoro ainda, com todas essas mudanças, eu achava que se eu impusesse alguns limites no meu namoro, isso iria afastar o Marlon de mim e isso ia prejudicar o nosso relacionamento ao invés de ajudar se eu fizesse aquilo que Deus estava me pedindo. E na verdade foi justamente o contrário. Quanto mais eu colocava limites e ele também, quanto mais a gente dava valor a nós, entendendo que nós éramos de Cristo primeiro, antes de sermos um do outro, mais eu sentia que o Marlon me amava e queria estar comigo. E o recíproco também, né? Mas nós queríamos estar um ao lado do outro, porque a gente querendo fazer a vontade de Deus, a gente sentia que Deus, Ele nos unia um ao outro mais ainda. E nisso a gente teve
esse propósito firmado no coração de que fazer a vontade de Deus sempre é o melhor caminho. Os planos dele são muito maiores e melhores do que os nossos. Então, nesse período, eu comecei a ver que a gente precisava de realizar muitos trabalhos em nosso caráter e aprender muitas outras coisas. E Deus permitiu que pessoas importantes nos mostrassem algumas verdades para que nós pudéssemos tomar uma postura, né? Mas antes de falar disso, eu queria ler um texto que me ajudou muito nessa compreensão. Nesse momento, eu li ele com Deus apenas, e eu não comentei com a Inara. Eu estava planejando com Deus, claro, eu conversava com ela, mas dos detalhes da firmeza que eu buscava em Deus, porque eu nunca fui alguém firme, e ainda preciso muito de Deus, porque se eu separo dele, não sou essa pessoa. E um texto que foi bem marcante para mim, porque eu estava pensando, Senhor, eu vou agora para o campo, eu tomo essa decisão porque eu quero viver o ideal que o Senhor tem. Porque eu aprendi no Patriarcas e Profetas, na teoria, que todas as suas orientações dadas por Moisés, não só a respeito dos 10 mandamentos, mas todos os juízos, todos os estatutos, era para o seu bem. Então todos os conselhos e orientações que o Senhor nos deu através de Ellen White, também para o nosso tempo é para o nosso bem, e eu quero viver isso. O Senhor colocou esse desejo no meu coração. E eu estava meio em crise ali, o que eu faria, se eu terminaria a faculdade, se eu não terminaria, porque a gente às vezes acaba indo para o lado um pouco fanático, né? Então eu lutava contra esses pensamentos, mas eu fico muito feliz porque com esses textos aqui Deus me edificou bastante, me confortou bastante, que está em Provérbios 24, 27. Termina os seus trabalhos de fora, apronta os teus campos e depois edifica a sua casa. Eu realmente estava planejando casar, estava planejando essas mudanças, e esse texto me fez entender que eu precisava porque era justamente o que eu estava me relacionando com Deus. Talvez você não entenda, mas eu estava justamente buscando em Deus respostas para o que fazer, e isso me fez confirmar, lógico que eu fiz planejamento, eu busquei orientações, conselhos, e isso me fez confirmar aquele pensamento que eu tinha, que eu viveria aqueles 2 anos em Campo Grande, e depois eu sairia de Campo Grande para um lugar onde Deus ainda ia me mostrar, que Ele não tinha me mostrado, viver algumas coisas fora de Campo Grande e depois voltar para contar, lógico, porque sempre foi o nosso objetivo, mostrar dessa vida ao lado de Deus, como é maravilhoso isso, para os nossos queridos. Então o nosso desejo foi voltar para Campo Grande. Então eu sabia que eu ia sair, mas depois eu ia voltar para então morar no campo. E eu olhava assim para minha esposa, ela não gostava, como ela disse, e eu falava, só por Deus, mas Deus vai conduzir, não vou me precipitar. E nesse período, Deus colocou pessoas muito importantes para nós. Um pastor muito querido, amigo nosso, lá nos Estados Unidos, a gente, por Skype, começou a ter estudos bíblicos que realmente mudaram a nossa vida. Quando a gente começou a compreender essas verdades, a gente não compreendeu ela na maneira mais equilibrada como Deus gostaria que nós tivéssemos entendido. Mas eu dou graças a Deus que através de muitas leituras, porque eu via pessoas dando opiniões, falando uma coisa ou outra, e a gente tem a tendência de seguir opiniões. Eu falei, não, eu preciso ler os livros na íntegra. Mas também esse pastor começou a dar estudo de profecias sobre a obra médico-missionária, falar de um lugar onde ensinava tanto princípios de saúde como princípios bíblicos que, abre um parênteses, sempre foi o meu desejo ser pastor. Eu sempre guardei, ainda até hoje, confesso, guardo no meu coração esse desejo, lá no fundo. E tudo que tinha a ver com teologia eu amava estudar. Isso de alguém que nem gostava de ler, que nem, na verdade, lia nada, na verdade. Então, Deus pôde fazer essa transformação em mim e tem feito ainda. E nesse período foi muito importante, porque a gente começou então a planejar o nosso casamento. Eu pedi ela em casamento, ela aceitou. Foi muito legal esse período de noivado. Foi muito bom, também muitas lutas, lógico, muitos aprendizados. Começamos a ler livros a respeito do lar cristão, né? Porque que adianta eu, quando estiver velho, ler sobre o lar adventista? Ou quando eu acabar o meu namoro, ler sobre Carta aos Jovens Namorados. E a gente quis fazer as coisas no tempo certo para aproveitar os benefícios e orientações que Deus tinha. E a gente então decidiu ir conhecer mais. Eu entendi naquele momento que aqueles 2 anos iriam se acabar. A gente ia casar justamente no final do ano, dia 21 de dezembro de 2016. E então a gente viu que começaria ali um curso lá no Wildwood, de 6 meses nos Estados Unidos, onde nós iríamos aprender mais. E eu falei, nossa, eu vou aprender
profecias, espírito de profecia, esses assuntos da Bíblia e também assuntos de saúde que eu nunca foi minha paixão, né? Então a gente tomou a decisão, ó, nós vamos para o Wildwood. Deus me levou até o projeto Reviver, lá em Capitólio, onde eu levei os meus avós numa clínica e lá nós estávamos em fase de oração e eu olhei aquela obra médico-missionária, inclusive encontrei um missionário ali eu ouvi ali o testemunho dele e, na verdade, sendo bem sincero, eu não gostei daquele testemunho porque eu não queria jamais ser missionário. Eu queria ser rico e ter dinheiro porque minha família não tinha, então eu queria conquistar algo que minha família não tinha. Então eu olhei a situação da vida dele, perguntei o que você faz? Ele, estudo isso antes de decidir sobre o Wildwood, só abrindo um parênteses. Então, onde você estudar? Lá em Itapecerica, uma escola missionária, ensina princípios de saúde, evangelismo. Aquilo ali para mim deu um aperto no coração. Eu falei, Senhor, já pensou viver isso? Deixar o meu trabalho, da qual eu tanto sonhei em ter recursos, trabalhando pouco. Então, assim, Deus me mostrou através da vida dele que eu poderia, quem sabe Deus me chamar para aquele campo. Mas eu nem tocava no assunto de ser missionário. Então, assim, eu pude analisar que nós deveríamos ir para o Wildwood. Essa era a resposta que eu obtive ali naquele lugar. E esse desejo de ir para o Wildwood, ele começou mesmo com esse pastor que passou para a gente a leitura do livro Estudos em Educação Cristã, que para nós foi uma leitura muito importante, onde a gente aprendeu muitas coisas a respeito da educação cristã, educação da forma como Deus gostaria que acontecesse. E unindo a obra médico-missionária, né, que era algo que, ao contrário do Marlon, a parte da saúde sempre me encantou muito. Então a gente conseguiu unir ali os nossos interesses e o pastor falava, vocês precisam vir para cá, esse lugar é uma bênção, vocês vão aprender muito aqui, vocês vão poder estudar mais profundamente sobre todos esses temas que vocês têm tanta vontade de conhecer. Venham para cá, se planejem para isso. E aí a gente começou a colocar em oração e se planejar, né? E nesse momento, um texto me chamou muita atenção, que me criou um desejo e também até me assustou um pouco para considerar essa verdade, da qual eu não conhecia da verdadeira educação, era muito abstrato para mim. Foi um texto de Ellen White que diz assim, agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se falharmos nesse ponto, nunca veremos o reino de Deus. Isso falou, nossa, então eu preciso compreender essa verdadeira educação. E esse pastor nos falava que lá ensinava a verdadeira educação. Eu falei, eu preciso conhecer isso que eu não conheço. Então aliou tudo isso em nós e realmente a gente começou a planejar. E nós tivemos o interesse de ir logo depois que casássemos, porque vimos que se nós tivéssemos uma casa, que era o nosso sonho, né, ter uma casa, a gente talvez não viveria ali. Seria mais difícil, né, largar tudo já construído, tudo que a gente já tivesse formado ali, uma casa, trabalho, toda uma rotina de vida, seria mais difícil largar algo pronto do que a gente ia começar como a gente não tinha nada mesmo, a gente não estaria perdendo tanto assim, né? Seria mais fácil. Só que ao mesmo tempo também não foi nada fácil, né? A gente é muito apegado com a nossa família, a gente ama muito eles e há um desejo profundo no nosso coração de apresentar o amor de Cristo para eles. E nosso sonho foi sempre ter uma casinha da qual nós pudéssemos obedecer os princípios do céu e realmente viver os princípios do céu, ao eles visitar a nossa casinha, pudesse ver ali os princípios da vida cristã e eles pudessem ter um interesse de conhecer mais sobre Jesus. Então o fato de sair de Campo Grande, sair de perto das nossas crianças, eu tenho 2 sobrinhas, ela 2 sobrinhos, os nossos familiares, nos machucava muito o coração, mas a gente entendeu que seria breve, 1 ano apenas, depois voltaríamos. Então a gente decidiu se casar e ir. Entre parênteses novamente, vou abrir alguns parênteses aqui desse testemunho, a gente começou a considerar que o nosso casamento seria um testemunho da união que Deus fez para nós. E a gente tinha plena certeza do que Deus fez em nós. Não foi de nós, foi de Deus mesmo. Então a gente queria testemunhar dessa união no nosso casamento. Então dentro do conhecimento que nós tínhamos naquela época, a gente procurou fazer o nosso melhor para fazer um casamento da qual glorificasse ao nome de Deus. Inclusive, na escolha do texto que estaria em nossos convites, que fica em Isaías,
a Inara tem aqui mais fácil, no nosso convitinho de casamento, que seria o mais ideal. A gente estava ali vendo os textos e muita gente achou muito bons, mas um a gente achou especial, que tinha tudo a ver com o que nós gostaríamos, que fica em Isaías 41:20. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. E a gente colocou esse tema nos nossos objetivos ao escolher as coisas do nosso casamento. A música, o que teria, o que não teria, como seria, quem glorificaria a nós ou a Deus. E dentro do nosso conhecimento a gente buscou fazer o melhor. E a gente então ali, antes do casamento, faltando um mês mais ou menos, a gente foi até a embaixada para poder ver a questão de visto. A gente tinha plena certeza que Deus queria que nós fôssemos. Porque, peraí, eu estou dedicando a minha vida ao Senhor, pelo menos não completamente como missionário, mas para aprender essas coisas. Então, por que não Deus não deixaria? E nós tínhamos entendido que essa era a vontade de Deus. Inclusive aquela resposta de Provérbios me fazia ter muita certeza disso. Em 2 anos, estava completando justamente os 2 anos. Então ali, naquele momento, a gente foi para Brasília e assim, o meu irmão, ele já estava, naquela época dos estudos, a gente mandou o meu irmão para o Wildwood, digamos assim, convenci ele, mas quem convenceu foi o Espírito Santo a ir. E ele era o típico imigrante, solteiro, não tinha uma faculdade ainda, não tinha emprego, e Deus abriu as portas e ele foi. E nós, assim, eu tinha um bom emprego, a Inara fazia uma faculdade, a gente tinha certas condições financeiras, eu tinha alguns carros no meu nome ali, não eram todos meus, mas enfim, mas estavam todos no meu nome ali, então não tinha razões para não deixar, para Deus fechar essa porta, na verdade. Mas a gente orou, Senhor, se nós entendemos errado, feche as portas. E foi interessante que o Wildwood, ele manda uma pasta bem grande assim, até com carta de senador ali, para ajudar no momento ali da entrevista. E nós, em oração, em jejum, fomos lá, e foi bem interessante. A gente contemplou ali uma pessoa indo na nossa frente, um casal de velhinhos, e eles fazendo várias perguntas a eles, muitas perguntas, e aquilo ali eu falei, nossa, coitados, né? Quantas perguntas invasivas dava pra gente ouvir. E no final eles rejeitaram, mas após muitas perguntas. E para nós, ele chamou a gente foi, nós faltávamos mais ou menos um mês para casar, e a gente não tinha visto nada, né, de como a gente ia para lá. A gente tinha definido até no nosso convite que a gente não ia pedir presente nenhum de casamento. A gente ia pedir, quem desejasse, né, poderia fazer um depósito ali, né, na conta. Seria um presente em espécie, né? E justamente pensando nesse objetivo que íamos ir ali para estudar. Não tínhamos nem o objetivo de ser missionários, né? A gente nem sabia ainda que no final ia desencadear nisso. E é interessante assim que a gente buscava sempre as 3 formas que Deus responde: pela palavra, pelas impressões do Espírito e pela providência. E tudo dizia ali, né, que era pra gente ir para lá. Só faltava a providência de Deus no abrir e fechar as portas, que a gente entendia que era assim a última chance de mudar a nossa história. Então ali ele nos chamou, fez 4 simples perguntas, nada de muito relevante. Ele não pediu material nenhum, a gente estava ali, colocou em cima do lugar onde dava para colocar, e ele simplesmente passou assim por baixo uma cartinha que eles dão: vocês não estão habilitados para o visto. Nossa casa caiu. A gente saiu dali, se abraçamos, começamos a chorar e foi muito difícil para nós. Deu um misto de sentimento. Será que Deus não quer que eu seja missionário? Será que... porque eu já estava considerando a possibilidade, mas não tinha me entregado totalmente a essa possibilidade. Agora eu estou querendo aprender mais sobre Deus e ele rejeita. E na verdade me deu muita frustração. Eu falei, e meu planejamento com Deus? O que valeu aquilo? Será que Deus me respondeu mesmo? Mas eu busquei, na verdade eu não, Deus nos deu muito conforto com textos ali, para a gente continuar em oração, enfim. Mas a gente mudou os planos, a gente começou a ver casas para alugar, voltamos ao antigo plano de ter uma casa e ali ser um testemunho. Eu ia trabalhar, meu salário ia praticamente dobrar, e
e a gente teria muitos benefícios, da qual eu teria meio período livre para poder ir comprar um campo, então, enfim, seguir os nossos próprios caminhos e planos, né? É até interessante que isso foi para mim, assim, representou uma grande lição de Deus para sondar o que havia no nosso coração. Porque a gente, de fato, se a gente quisesse, né, naquele momento, estivéssemos indo com o espírito realmente de servir, de ir para a missão, Deus, ele teria, a gente teria continuado, né, nesse propósito, mesmo com a negativa do idol. Mas não, a gente retrocedeu. Aquela porta fechada foi o suficiente naquele momento para a gente desistir de tudo isso que a gente tinha se planejado. E íamos voltar para a nossa antiga vida convencional e tradicional. E meu sonho sempre foi conhecer os Estados Unidos. Até hoje Deus não me permitiu isso, nem sei se vai permitir. Mas eu tenho, hoje olhando para trás, eu vejo que minhas motivações estavam para conhecer também os Estados Unidos. E nesse momento a gente começou a ver casas para alugar. Só que meu salário ia aumentar, mas não tinha aumentado. E de acordo com as minhas condições financeiras, eu já tinha aprendido alguns princípios de economia, eu não podia contar com algo que não era tão certo assim, apesar das promessas. E a gente começou a ver algumas casas, né? Eu prefiro que você conte esse detalhe. E aí a gente indo ver as casas, como eu falei, eu sempre vim, assim, eu vim de uma família que sempre teve boas condições financeiras, meus pais sempre ofereceram tudo do bom e do melhor para mim. E eu não era acostumada a passar necessidade como o Marlon. Então a realidade que eu vivia era uma realidade muito distinta da dele. E nessa fase de pesquisa por casas, eu tinha as minhas expectativas e os meus sonhos, e o Marlon tinha as dele, de acordo com a realidade e a possibilidade financeira. E eu lembro que cada casa que a gente ia, eu não aceitava o aluguel ali menos de R$1.000. R$1.500. E eu assim, não, eram pequenos detalhes que para algumas pessoas pode ser algo tão assim inútil, mas que eu sei quanto fazia diferença para mim. Eu queria tudo só blindex, branquinho, novinho, todo o jogo ali de móveis, de mobília feito móveis embutidos e tudo assim do melhor possível. Eu não queria nada que fosse simples ou mais barato. Então assim, essa é a pessoa que o Marlon estava se deparando nesse momento também, que ele ia casar, né? E assim, não que seja errado essas coisas, não é, mas a gente escolher não viver uma situação mais simples para obedecer alguns princípios, aí sim se encontra o erro, né? Mas, lógico, aí a gente chegou nesse momento, o interessante é que no meu orçamento era uma casa de 700, no máximo R$800. E a gente via as casas, nenhuma nos dava paz ou consenso. E a gente olhou uma casa na internet que aquela casa parecia justamente o que a gente precisava. A Inara gostou, é verdade. A Inara gostou, eu gostei, então vamos lá conhecer. Senhor, colocamos nas tuas mãos. Mas algo não, Deus impressionava a minha mente de que não daria certo, de que não era esse o propósito dele. E nesse momento, antes de conhecer a casa, o Raul do Viva, amigo nosso, convidou, porque a Inara já tinha feito o curso de 1 mês lá no Viva, em Jacareí, São Paulo, em outubro, e a gente já estava acho que quase em dezembro ou novembro, e ele convidou a gente para voluntariar durante esse período de 1 mês e eu fazer o curso. E aquilo ali para mim me soa, opa, talvez ali esteja o que Deus tem para nos revelar. E isso marcou muito a minha mente. E eu pensava comigo, a gente não pode alugar casa, a gente não pode se comprometer em algo de 6 ou 1 ano, que geralmente é 1 ano o contrato, sabendo que Deus pode nos chamar. E eu sabia que Deus não queria. Eu comentava com ela, não dava muito certo as conversas, mas a gente foi conhecer essa casa. Entramos lá, primeiro vimos a rua muito gostosa, tranquilo, tudo bem novinho, várias casinhas iguais, entramos lá e de repente eu olho para o chão, ela é realmente muito bonita a casa, mas olho para o chão, um pombo morto, sem cabeça. Aí eu olho para o outro lado, alguns outros pombos mortos, e eu olho ali no chão, muito cocô de pomba, no chão assim perto do tapete, e eu comecei a ficar com nojo daquilo e olha que eu não me aponto muito aos detalhes, mas isso, tanto eu quanto ela, começamos a ficar com muito nojo daquela casa. Fomos lá atrás, alguns outros pombos mortos, mas realmente a casa por dentro era o que a gente gostaria. E a hora eu olhei para a casa vizinha, no telhado, uma família inteira, ou quem sabe um país inteiro ali de pombos.
porque tinha muitos, e a gente falou, não é essa. E a partir daquele momento a gente falou, não vamos mais alugar, vamos para o Viva, vamos casar, vamos para a lua de mel, vamos para o Viva, e se tivermos que voltar para Campo Grande, a gente volta, fica alguns dias nas casas de parentes, ou pega um hotel, e aí a gente aluga uma outra casa. Prefiro não arriscar. Comentei com ela, mas aí ela já tinha, né, amor, pegado aquelas afeições que ela tinha, que não são erradas, que Deus dá a toda mulher, de eu querer obter o lar, e ter o lar, as coisinhas bonitinhas de casado ali, a nossa vida junto. Ela pegou isso de maneira muito mais íntima e como sendo aquela verdade para aquele tempo, né? E realmente chegou o momento então agora de casar. E eu louvo a Deus pelo nosso casamento. Deus cuidou de cada detalhe, de cada ajuste. Deus foi muito bom e o nome dele pôde ser glorificado. Ficamos muito felizes, não porque algumas pessoas vieram falar, ah, nossa, como a sua noiva estava bonita, ou como o seu noivo está legal, mas muitas pessoas vieram até nós e falavam, olha, eu nunca tinha visto, ou há tanto tempo não tinha visto um casamento com a cara de Deus. E a gente glorifica a Deus por isso, porque Ele colocou esse desejo no nosso coração e fez com que as coisas acontecerem. É até interessante, no nosso casamento, a gente sonhava em casar ao ar livre, né? Num lugar que os convidados pudessem sentir um pouquinho mais da presença de Deus ao contemplar as criações. E a gente ia casar num local bem bonito. E o meu sonho, durante um ano de noivado, eu vim orando para que não chovesse no dia do casamento. Porque a gente realmente queria que fosse uma bênção, todo o contexto ali que a gente organizou, né, de cerimônia. E eu vinha orando todos os dias por aquilo, falando para Deus o quanto era importante para mim, não para satisfazer os meus desejos, mas porque na minha visão seria um ambiente mais adequado, um contexto melhor para glorificar a Deus. E chegou no dia do casamento, quando a gente acorda, a maior tempestade, como nunca há muito tempo eu tinha visto na cidade, caindo e chovendo muito mesmo. E eu fiquei muito triste. Naquele dia eu resolvi não sair do meu quarto enquanto eu não tivesse paz em Deus. Eu precisava ali trabalhar e entender que por mais que Ele tivesse escolhido fazer daquela forma, porque eu tinha certeza que Ele estava no controle. Então, se Ele permitiu chover é porque Ele tinha um propósito. E eu precisava me preparar para receber aquilo que Deus tinha para mim. Mal eu sabia, né, e o Marlon, que aquilo na verdade era o início do que Deus ia fazer na nossa vida depois, né? Foi a primeira lição que a gente teve no dia do nosso matrimônio, daquilo que viria no depois. E Deus foi muito bom, porque no período assim da manhã a chuva cessou, a gente foi se arrumar, né, nos nossos respectivos lugares, e quando estava pertinho da cerimônia, volta uma grande nuvem em cima do local onde já estava tudo arrumado e começa a chover de novo no casamento. E aí o pessoal começa a tirar tudo e as pessoas vêm perguntar para mim, e aí, o que você vai decidir? Vamos fazer o casamento lá dentro? Vamos fazer o casamento lá fora? E nesse momento eu orei e falei para Deus, falei, Pai, eu não acredito que o Senhor teria permitido que eu contemplasse esse momento, né, do Senhor abrir o sol. O Senhor é o mesmo Deus que controla tudo. Eu não acho que o Senhor ia me iludir dessa forma. E se for para ser assim, eu vou querer tirar a lição que o Senhor tem para mim de toda essa história. E eu decidi fazer mesmo assim ao ar livre. E poucos minutos depois se abriu um lindo céu cor-de-rosa com azul, num clima agradável. A grama que estava encharcada, ela secou. E a gente pôde ver até o pessoal dos cerimonialistas ali, o pessoal da festa vindo falar, nossa, esse Deus que vocês creem, realmente, ele ouve as orações de vocês, porque até o chão secou e o céu tá lindo e o dia tá perfeito para fazer esse casamento, né? Isso foi a meia hora antes, uma hora antes do casamento, né? Sim. Então a gente casou e foi muito bom, muito feliz. Foi momentos preciosos que valeram muito a pena seguir os princípios que Deus nos orienta. A gente louvou muito a Deus por isso e louva até hoje de que, nossa, vale muito a pena seguir os planos de Deus, por mais que a gente não entenda, não compreenda, porque talvez a gente não entenda no primeiro momento, né? Um recado também que eu gostaria de deixar para os ouvintes, todas as faixas etárias, mas especialmente aos jovens, é como você querer contar aquilo quando você vive uma experiência da qual você gosta muito,
ama muito e quer compartilhar e fala, senta, por favor, ouça, acredita no que eu estou dizendo. É o que eu sinto quando eu desejo falar aos jovens. Conheça os caminhos de Deus. Leiam as cartas de amor na Bíblia, no espírito de profecia que Ele deixou para nós. Ali não tem pensamentos de um Deus carrasco, ou de um Deus que deseja privar a felicidade dos seus filhos. Não, é um Deus de amor que cria orientações para o nosso próprio bem-estar. E se você se deparar com alguma orientação que você não compreenda, obedeça, que na obediência Deus pode mudar as suas motivações e mostrar que aquele é o melhor caminho. E algo que eu gostaria de falar, que eu acho muito importante, é que muitas vezes o mundo vai instituir formas de se viver. Não permita que essas formas, apesar das suas importâncias, tirem o plano de Deus a vosso respeito. Pois Deus tem um plano específico para cada pessoa. Para mim, eu pude terminar minha faculdade. Minha esposa teve que trancar. Não engessem os planos de Deus. Busquem conhecer de Deus o plano que Ele tem a respeito.